Saudações fantásticas, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma leitura dramática e entrevista, dessa vez para anunciar a pré-venda de um dos livros que estávamos muito, mas muito ansiosos em finalmente publicar. Estamos falando de O Relicário, da Laís Lemos, uma obra que teve realmente uma grande labuta para que fosse concluída, mas é com muito orgulho que eu anuncio que ela logo estará nas mãos dos leitores. E, claro, principalmente da própria autora, que se dedicou amplamente para que essa obra se tornasse uma realidade. Tenho diversos testemunhos aqui presentes hoje na reunião. E, claro, declarar a minha alegria por esse momento, né, de finalmente estarmos colocando o Relicário como uma realidade. De fato, a obra literária em si é um relicário. Então, quero trazer aí, dar as boas-vindas a todos vocês, especialmente para a Laís, a estrela aqui desse vídeo, dar as boas-vindas e as parabenizações aí, as devidas congratulações pela conclusão da obra. E, claro, aqui na Fantástica Editora, prezamos para que vocês tenham e curtam cada um desses momentos de publicação do livro, né? E aqui anunciamos a pré-venda e, consequentemente, o lançamento posteriormente, para que vocês possam também se envolver, saber mais da história, saber mais da autora e, claro, aproveitar a obra aí ao longo de toda a sua jornada. Então, Laís, gostaria de pedir para que você se apresentasse um pouquinho aqui para todos te conhecerem e depois vou passar a palavra aqui para os nossos ilustres convidados, a maior parte deles que acompanhou, inclusive, toda a sua trajetória e jornada para que chegássemos nesse momento aqui. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos que estão assistindo. Primeiramente, agradeço muito aos meus colegas que estão aqui trazendo vida aos meus personagens. Foram escolhidos a dedo para o dia de hoje. Eu estou muito, muito feliz de ver mais um passinho, né, mais um degrau na minha obra sendo feito. Realmente levou bastante tempo, me esforcei muito, foram muitos, muitos dias e semanas e meses de aprendizado, de feedbacks e de reguadas, como o Simon gosta de falar. Mas, assim, tudo valeu muito a pena. Eu estou muito feliz de ter a minha obra completa, de ter minha obra em pré-venda. Eu espero que todos vocês curtam e aprendam com ela e amem como eu a amo. Então é isso, gente. Boa noite. Legal, Laís. E, claro, anunciar aqui todos aqueles que acompanharam parte do processo ou que acompanharam desde o início, aqui de fato escolhidos a dedo. A própria Laís, desta vez, escolheu o elenco aqui de vozes, e acho que foi bem merecido, foi a sua turma aí de formatura que veio para cá, e acabou que o resultado ficou bem bacana, né? Nós já vamos ver aqui o próprio resultado aí da interpretação e a leitura dramática, né, no caso aqui, para introduzir esse momento aqui para todos. E eu quero pedir para que vocês, né, claro, os ilustres convidados aí que vão dar vida aos personagens, se apresentem aí brevemente, também autores atuantes na Fantástica Editora, que em breve vão estar no lugar da própria Laís ali, né? Então, por favor, em ordem alfabética, apresentem-se. Olá, gente, boa noite. Eu sou a Serena Steele, sou autora da Fantásticos, publicada também. Eu conheci a Laís no meio do caminho da obra e ela sabe o quanto eu admiro. Estou muito feliz em estar aqui participando dessa noite. E muito importante falar da Serena, porque é autora de A Deusa da Névoa, site aqui na descrição do vídeo, além de você poder adquirir o livro da Laís Lemos em relação à pré-venda, você também pode adquirir A Deusa da Névoa, da Serena Steele, também, outra autora que está lá desde os primórdios e, enfim, está com a obra devidamente publicada aí. Certo. Acho que sou eu daí, né? Ordem alfabética. Boa noite a todos que estão nos assistindo. O nome é Felipe Salvador, o Phelps. Muitos de vocês já estão carecas de saber quem eu sou aí. Sou autor do Correntes Vermelhas, uma antologia, né? E também não tem como não dizer que estou muito feliz pela Laís, porque enquanto eu produzi o Correntes Vermelhas, ao mesmo tempo, concomitantemente, né, acompanhei
né, o nascimento desse filho aí da Laís, né? Então, basicamente, somos os padrinhos da criança. E o que a gente pode dizer é que, olha, valeu a pena a espera, o que ela está apresentando para nós aí, né, agora, que logo pode estar aí, né, na casa de todo mundo. É um produto de uma qualidade extraordinária, é um livro maravilhoso. Então, assim, só tenho elogios a rasgar e não vou rasgar mais, senão a gente fica aqui a noite inteira, né? Então, assim, parabéns mais uma vez, Laís, porque olha, tá show de bola. Isso aí. Lembrando também do nosso querido Felipe Salvador, o Phelps, autor de Correntes Vermelhas, também disponível lá no site da nossa editora, link na descrição do vídeo. Aí você tá aí, já aproveita, já vai saindo adquirindo tudo que eu tô falando aqui. Principalmente da Laís hoje. Então, eu sou a Lígia, eu ainda estou escrevendo a minha obra, né? Eu cheguei por último de todos aqui, eu acho. Mas eu acompanhei o finalzinho, quando ela já estava fazendo os últimos retoques de tudo. E, assim, estou muito feliz disso realmente ter saído e parabéns. Foi, a gente sabe que foi, assim, muito difícil, muito sofrido, mas você foi em frente e chegou até o final. Então, muito, 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 muito feliz por você, viu? Bem, eu acho que agora é a minha vez. Boa noite, aqui é o Elima Forte, autor de ficção científica da editora Fantásticos. Em breve, o meu livro, que já está concluído, vai ser lançado pela editora Combate Titãs, Vida Artificial. E eu fico orgulhoso de estar aqui prestigiando minha companheira de jornada, minha companheira de escrita durante toda essa luta, essa guerra com as letras, com a página em branco que a gente enfrentou e que agora ela consegue apresentar para vocês e vocês vão poder aproveitar e desfrutar toda a emoção que ela derramou nessas páginas enquanto trabalhava. Ou de Bom, bola. Combate Titãs aí, daqui a pouco tá na guerra aí, entre tantas outras guerras, é uma guerra de robôs. Aí que vai ser bem interessante para os fãs de ficção científica aí, para aumentar e enriquecer nosso repertório sci-fi aqui na Fantástica. boa noite a todos. Meu nome é Vinícius Toledo, ou VG Toledo. É uma honra poder estar aqui acompanhando essa leitura dramática do primeiro capítulo da Laís Lemos, uma escritora talentosíssima. Eu peguei mais no final o processo, mas desde a primeira vez que eu me deparei com o texto dela, é algo assim arrebatador. Então, parabéns, porque olha, você merece ir muito longe mesmo pelo tamanho do seu talento. Eu também já sou autor aqui da Fantásticos. Meu livro está em pré-venda. A Guerra dos Archons. Quem quiser dar uma olhada, também ficção científica, dá uma olhada lá. Super bacana. E lembrando que a Guerra dos Arcos também já tem uma leitura dramática e uma entrevista com o VG Toledo aqui no canal. Você pode conferir, vai estar sugerido no final do vídeo aqui para você. E, claro, não deixa de conferir também a sinopse e tudo mais para que você possa adquirir na pré-venda com alguns mimos, assim como o Relicário da Laís. Muito bem. Chegou a hora de fazermos a leitura dramática. Então, agora, os nossos convidados vão emprestar as suas vozes aqui para uma interpretação do primeiro capítulo da obra O Relicário de Laís Lemos. Vocês, por favor, fiquem à vontade, curtam bastante, espero que o momento seja agradável a todos. Primavera, 61º dia de 6118. Urstad, Ur, Júnia. Tá mudo, Serina. Desculpa.
pior massacre da história ainda guarda a vingança. 18 anos atrás, minha terra mudou de dono, idioma e cor. Milhares de vidas pereceram em lâminas e chamas durante a guerra, e algumas cicatrizes nunca se fecham. Como poderiam, se os sobreviventes ainda vivem sob a ameaça de grilhões e chicotes? O país era conhecido pela hospitalidade e por seu jeito simples de lidar. É claro que nunca tivemos chance contra a domagem. A parte mais cruel é saber que o ataque às sirenas aconteceu pela procura de uma joia que nunca esteve lá. Botaram aldeias abaixo e torturaram pessoas na vã esperança de encontrar o relicário. Escapei, mas minha família não teve a mesma sorte. Respiro fundo para manter o controle, e o vento traz o perfume do jardim que chamo de refúgio. A carta que chegou hoje conta mais uma notícia difícil. As galés dômagas, recheadas de catapultas e arqueiros, destruíram uma ilhota sirena sem misericórdia. Havia casas, comércios e famílias inteiras. Agora não são mais que cinzas sobre um pedaço de pedra estéril. Nunca retornei ao arquipélago desde que fui resgatada. Acompanho a situação de longe, por correspondências e rumores. Ainda assim, o remetente roga por ajuda. Por mim. Um completo desconhecido, mas como todos os outros, diz que os deuses não teriam me salvado se não fosse para livrar seu povo depois. Isso nunca vai acabar. Eu preciso fazer alguma coisa. As retaliações podem ser severas. Você sabe disso. Afirma meu conselheiro. Que tenha a pessoa mais paciente que conheço. Mas digamos que não é a primeira vez que estamos tendo essa conversa. Muito menos a última. Arriscar o pescoço dos outros nunca será uma opção. Reforça ele. Ao me preparar para retorquir, vejo R encaminhando até mim. A cada passo sobre a relva, mais seus olhos me estudam e o sorriso se atenua. Notícias do arquipélago? Pergunta meu marido. Sinto. Ele não toca no assunto, mas sei que pensa como conselheiro e torce para que eu esqueça essa história. Bom, antes de nos colocar em uma guerra mundial, vem comigo pro almoço. Minha irmã acabou de chegar. Tenho certeza que essa é a primeira coisa que ela fará. A gargalhada de Narla vem até nós acompanhada do cheiro de porco assado e o tilintar das taças. Venham cá os dois. Eram pirralhos insuportáveis da última vez que eu vim. O que aconteceu? Agora me sinto até na obrigação de fazer uma reverência. A irmã de R nos recebe com uma cortesia desajeitada. Por pouco não desperdiçando o vinho da taça cheia até a boca. Dá para ver o pó da estrada em suas vestes e os fios colados no rosto. Ela abraça que tem com vontade, sem nenhuma menção de soltá-lo até que o almoço seja colocado. Não te esperávamos tão cedo. O conselheiro diz. Vim cavalgando. Responde a moça, servindo-se de tudo que tem à mesa até formar um pequeno monte no prato. E cada um daqueles bichos vale por 2. Você está competindo com seus cavalos, vendo quem cresce mais? Nada de carruagens para ela, é claro. Narla morreria de tédio e é um longo trajeto de Domágia para cá. Na teoria, minha cunhada é prisioneira de Vocrão, o rei Dômago. Quando era criança, o navio onde viajava com os pais de R foi interceptado pelas forças inimigas. O rei obrigou que Narla se casasse com o sobrinho adotado, e após o nascimento do filho, ficou claro que ela nunca ficaria longe de Domágia por muito tempo. Não dá para negar que os anos e o vínculo resultaram em regalias preciosas. Entretanto, sinto que Vocrão permite essas visitas eventuais para que tenhamos certeza que ele não matou toda a família real ou rim, como fez com a minha. Ei, tenho novidades. Sou supervisora de engenharia agora. Narla olha para todos nós. Eu sei o que vocês vão dizer. Mas em Domagem não tem frescura. Se você for bom, te pagam para o serviço. Te pegam para o serviço. Pode ser homem, mulher. Prisioneira. Sua irmã revira os olhos, mas respira fundo. Até prisioneiro. Me desculpe não estar acorrentado em alguma masmorra nojenta para te dar mais um motivo de odiar o Vocrão. Que tem ignora a desavença e abre um sorriso. Estou orgulhoso de você, querido. Aqueles malabarismos para te manter quieta na cadeira durante as aulas de matemática valeram para alguma coisa. Eu e R nos entreolhamos. Palavras são desnecessárias quando o assunto é aquela eterna nostalgia pela primeira tutorada. Não que tenhamos ciúmes, claro, mas sabemos quem é o preferido. E vocês? Boas novas? Narla questiona. Ruins, na verdade. Recebi uma carta do arquipélago.
Respondo, sem rodeios. Ela regala os olhos. Sério? Espero que não peguem o pobre coitado que te escreveu. O que eles fariam? A mulher termina com o vinho da taça em um só gole e o estende para o criado mais próximo. Justificação, com certeza. Se ele Narla. sobreviver à surra. Desculpa, foi mal, cortei. Entrei antes da hora. Tá bom. Repete aí de novo crucificação, fala. Crucificação, com certeza. Se ele sobreviver à surra. Narla, não no jantar. R reclama. Deixa. Rebato e me viro para ela novamente. Destruíram uma ilha inteira no início da primavera. O que você soube? Minha cunhada pousa a taça agora cheia sobre a mesa. Quase nada. Vocrão não fala muita coisa para prisioneiros. Explica, encarando o R. Só sei que era mais um reduto rebelde. Guerreiros da Lua, soldados da Lua, sei lá. Não eram grande coisa. Mas o nome era uma ameaça, se é que você me entende. O almoço se embrulha no estômago de imediato. Admito, conheço pouco o meu próprio idioma, mas uma palavra eu aprendi de berço. Fui batizada com o nome de uma das deusas sirenas. Eles morreram apenas por ter me homenageado? Os demais trocam olhares fugidios, sem palavras de consolo dessa vez. Você não está pensando em fazer nenhuma besteira, não é? Narla questiona. Compreendo seus medos. Toda a família do meu esposo é refém indomável e qualquer atitude nossa pode condená-los à morte. E se... Bom, e se a gente devolvesse o relicário? Pergunto. Pelo silêncio que cai sobre a mesa, poderia muito bem ter sugerido até a fogo ao reino inteiro. Uma das criadas fica vermelha como uma maçã, e a outra leva a mão à boca. O rosto do porco assado, ainda em sua bandeja de prata, nunca me pareceu tão julgador. Volcrão acha que a joia que temos é falsa, lembra? Não dá pra usá-la como moeda de troca pra nada. R responde quando o choque o permite. Articulando cada sílaba, ele continua. Iur precisa do relicário. Nem percebi que havia levantado. Sento-me e aos poucos uma conversa leve retorna à mesa. Mas o constrangimento não vai embora. Devolver o artefato que o rei Dômago tanto procura é ajudá-lo a vencer. Sinto-me enjoada só de pensar que por um momento fugaz isso me pareceu uma alternativa. É ridículo cogitar uma oferta de paz para um tirano. Volcrão merece a morte pelo que fez. Ou pior. E aí, beleza? E aí estamos os nossos intérpretes cada vez mais evoluindo aí nas interpretações. O Eli Maforte hoje estreando aí na interpretação dele. O Phelps também, né? A Serina também fazendo a estreia dele. A Lígia já tá casca grossa já no negócio, né? Já deu interpretação lá na Guerra dos Arcos, agora tá voltando aqui. Então foi muito legal, parabéns a todos. O VG hoje só teve ali o título do capítulo ali para ler, né? Mas mesmo assim, muito obrigado. Eu quero agradecer a vocês aí pela colaboração de sempre, de trazerem as vozes aí, dar vida aos personagens. É um momento único. Os autores sempre se sentem abraçados aí com aquele engajamento tão legal, né, de ver os personagens aí ganhando vida, ganhando suas vozes. VG já viveu a experiência, o Rafis também, em Selene, também já mostrou exatamente isso aí, né, nosso querido Rafael A.F. Silva, que vocês conferiram também. Quem não conferiu, o vídeo do Selene também está disponível. E, bem, agora nós damos início à nossa entrevista aqui com a Laís Lemos. Eu vou antes pedir, Laís, só para você comentar um pouquinho a respeito da interpretação aí, do que você sentiu aí em relação a isso, né? Foi curtinho, um momento curtinho aí, mas eu acho que deu para sentir um pouco aí da voz que você criou para sua história. Gente, eu tô muito feliz, eu adorei a interpretação de vocês, assim, vocês conseguiram captar muito bem o que eu estava tentando transmitir, né? A emoção dos personagens e também, assim, é um livro em primeira pessoa, então, querendo ou não, por mais que a gente esteja ali no momento de, entre aspas, narrador, é também um momento da personagem, e isso também ficou muito claro durante a leitura. Então, assim, muito, muito, muito obrigada por estarem aqui de novo,
ajudando, novamente contribuindo de alguma forma para a história. Antes, né, eu achava que a contribuição era mais aquele apoio e, claro, vários feedbacks que vocês me deram ao longo desse período, mas agora eu vejo que tem mais coisa ainda. Até as vozes dos meus personagens, vocês estão aqui fazendo. Então, muito obrigada, gente. Eu amei. Muito obrigada. Até deixe-me destacar um ponto, inclusive, que eu achei interessante. A Serina teve um desafio um pouco maior aqui, porque ela estava, afinal de contas, narrando a história e, além de tudo, teve que interpretar a personagem, né, nos seus devidos momentos. Eu não sei se foi coisa da minha cabeça, mas eu notei ali uma breve alteração na tônica quando ela narrava e quando ela evocava a personagem, né? Então, achei que foi bem interessante. Parabéns, Serina. Isso realmente destacar parabéns. isso. Eu também senti tive a mesma impressão que você, Simon. Se eu não estivesse acompanhando, eu conseguiria entender o que era um diálogo e o que não era. Então, parabéns, que isso é difícil. Nada, Com fico certeza. feliz. Legal. E, bom, vamos lá, né? Vou começar aqui a nossa série de perguntas. Eu vou pedir, obviamente, para que cada um de vocês prepare a sua pergunta aí para a Laís. Mas vamos iniciar aqui, como sempre, vou introduzir as questões. E a pergunta padrão, né, que eu faço para todos os que estão aqui na leitura dramática na entrevista. E aí, Laís, eu imagino qual será a resposta, mas eu gostaria de ouvir de você. Qual foi seu maior desafio durante todo esse processo de escrita? Lembro, né, você veio da turma do Escritor Fantástico de 2019, ou seja, já temos aí, até o lançamento da obra, 4 anos corridos aí, claro, digamos aí 3 anos de trabalho em cima da obra literária, né, até que ela se consolidasse no material que aqui está. O que você acha que foi o seu maior desafio nesse trajeto? Assim, diga-se de passagem que eu demorei um pouquinho para engatar, tá? Então essa data aí não é bem assim, mas tudo bem. Tá, realmente tava escrevendo há algum tempinho. Tive 2 grandes dificuldades que eu diria na obra. A primeira seria adequar a obra ao que era, o que eu considerava um nível técnico suficiente. Como a gente escreve, aprende e escreve ao mesmo tempo, é um trabalho muito diferente da pessoa que já tem alguma noção e começa a escrever uma nova história, por exemplo. Mas sendo a primeira história, você está aprendendo ao mesmo tempo que você está fazendo. Então tem muita tentativa e erro, tem muito retrabalho, tem coisas que você até fez, mas depois você olha e você fica, não, acho que eu vou refazer. Então tem a questão de você adequar a qualidade técnica à sua obra, né? E outra dificuldade é que, assim, o Relicário, ele tem diferentes pontos de vista. Ele tem 2 protagonistas, 2 coprotagonistas, então ele tem diferentes pontos de vista. E é bem desafiador conseguir equilibrar tantas vozes narrativas diferentes, são pessoas que precisam soar diferente, histórias que se entrelaçam e, ao mesmo tempo, são independentes entre si, de certa maneira, cada um tem seu arco de personagem. Então, equilibrar 4 pratos ao mesmo tempo, assim, foi bem desafiador, bem desafiador. Então, essa realmente seria a principal dificuldade que eu senti, assim. Permita-me um comentário. E aí, e não me leve a mal, por favor, por explanar isso aqui, Laís, mas é porque realmente eu acho que você é um case de sucesso diante de umas... Eu já sei que você vai Você já sabe o que eu vou comentar, obviamente. Quem é mais das antigas já sabe também o que eu vou comentar. Né? Mas um dos desafios que a gente mais enfrenta quando a gente está no processo de mentoria. Eu convido a você que quer se tornar escritor de literatura fantástica, está na labuta aí, conheça a nossa proposta com curso de mentoria Palavras Mágicas, link na descrição do vídeo aqui para você conferir. Mas aí vamos o desafio que nós aqui temos de exemplos de mentores aqui. Phelps é mentor, Serina é mentora, a própria Laís é mentora, o Hélio Maforte também é mentor. E agora até Lígia e o próprio VG ali estão vivendo betagens, né? A gente fez grupos de betagem aqui e tudo mais, e você, eu tenho certeza que cada um
vai aprendendo a ver o livro do outro com outra ótica, né? Não é mais aquela coisa de simplesmente você ler e tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, que tal, não sei o que e tal. Você começa a pegar as minúcias que você, escritor, sofreu. E aqueles feedbacks que você ficou tomando lá e tal, ó, toma cuidado com isso, com aquilo e tal, isso vai começando a aparecer. E aí, esse olhar mais aprofundado sobre o texto do próximo é o que a gente chama de consciência narrativa, né? Não só para o texto do próximo, mas também para o próprio texto, né? Você mesmo já vai começando a catar aqueles defeitos. Quando você relê, você fica até com aquela impressão, como é que eu fui capaz de escrever isso aqui? Mas voltando, né, ao desafio, que é uma das coisas que a gente mais enfrenta aqui, é a necessidade de se criar muitos protagonistas. Muitos. Sem entender de fato o que é o papel de um protagonista no ambiente literário. Eu venho conversando com algumas pessoas e já existem algumas coisas que as pessoas até citam naturalmente aqui por já me conhecerem. No vídeo do Rafis, por exemplo, no Selene, rolou esse assunto. Eu sei que o Simon não gosta muito de que eu dê exemplo de outra mídia e tal. Todo mundo já me conhece, todo mundo sabe o que eu falo, assim, quem convive comigo e tal. Mas o curioso disso é porque muita gente escreve pensando em outra mídia. Então a pessoa está escrevendo o livro e está pensando na cena de um filme, está pensando na cena de uma série, como se toda a escrita já fosse trabalhada para um roteiro audiovisual que nada tem a ver com a proposta de uma prosa literária. O que faz com que as pessoas muitas vezes não entendam as estruturas narrativas e até pensem por um aspecto óbvio. Por que vocês acham, por exemplo, eu deixo já a pergunta, por que você acha que quando um livro vai passar para o filme, você não conta fielmente aquilo que estava no livro? Basta você aí, quem lê O Senhor dos Anéis, por exemplo, vai ver as diferenças, algumas delas gritantes, algumas por ausências de personagens, outras por substituição de personagens, mudanças de eventos, né, dentro do próprio curso das histórias, que é justamente aquilo que funciona muito bem no livro, mas não funciona muito bem no audiovisual. Depois até VG, daqui para rodada aqui o VG tem um canal, inclusive, muito interessante sobre audiovisual, sobre filmes e séries e tudo mais, é o Vilé Review, não deixem de conferir. E é muito legal porque, até participando lá do canal, eu pude ver como é que muitos dos problemas que a gente encontra quando a gente está aprendendo, né, sobre estruturas narrativas, como é que eles se replicam também para quem está aprendendo o audiovisual. E aí eu falei esse troço todo aqui para dizer o seguinte: a Laís tinha uma lista de protagonistas, mas era muita gente. Eu costumo dizer que tinham 20 protagonistas ali. E é claro que no meu lado hiperbólico da coisa, que muita gente já conhece, mas o fato é que tinham muitos. E que a Laís, eu não sei se eu já falei isso para você, Laís, especialmente, mas vou aproveitar o ensejo aqui. Ela foi um dos meus maiores desafios, porque era a pessoa que eu tinha que mostrar que toda a história que você vai escrever, ou que você já está pensando, os papéis precisam ser muito bem definidos. Você não pode enxergar cada um como protagonista. E é claro que em determinadas histórias você tem realmente uma gama de personagens que pode sim se adequar ao protagonismo, ao papel de fato. Muita gente se inspira em Crônicas de Gelo e Fogo até para justificar esse tipo de coisa, né? Então, a estrutura narrativa de Crônicas ela funciona melhor para quando você quer fazer uma diversificação de pontos de vista e coisas do tipo. Mas no caso da Laís, era uma escritora iniciante que tinha muitas ideias. Ela falou ali que teve um momento que ela deu uma travada, de fato, aconteceu, até ela pegar no tranco efetivamente, né, e entender todos esses processos, todas essas dificuldades que teriam que ser ali devidamente lapidadas, né? Mas aí eu deixo um elogio muito forte para ela.
que é justamente a resiliência que ela teve durante todo esse processo. Então, você aprender que uma coisa é muito diferente daquilo que você sempre imaginou e voltar para aquela coisa, tá, é diferente, eu aceito que é diferente e eu vou tentar melhorar. E eu vou evoluir nesse sentido. E eu acho que todos os presentes aqui são bons exemplos disso. VG, Elma Forte, Lígia, Serina, Phelps, todo mundo aqui. Agora, no caso da Laís, ela teve esse desafio maior, que foi esse monte de protagonista. Que a gente, inclusive, às vezes tem dificuldade para falar com outros mentorados. E olha, não é assim que vai ser a tragédia. Não é porque a gente está querendo dar uma tesourada na sua ideia, a gente quer que você reflita sobre isso. Porque enquanto você está querendo fazer muito personagem, ok, mas se você quer o seu livro lido, reconhecido, será que isso vai ser agradável para o seu público, para o seu leitor? E é esse o pensamento, né? Porque quando sai daquela internalização nossa, né, de que a nossa história é muito importante para a gente, tem que ser, em primeiro lugar, tem que ser para o autor, mas se a gente não pensa o livro como um produto também de como as pessoas vão enxergar aquela obra literária, pode ser um processo traumático até, ao perceber que as coisas não eram daquele jeito e que o público está dando um feedback desfavorável a tal. Então é um cuidado. Eu preciso, né, aqui realmente elogiar você, Laís, publicamente, por essa resiliência, por essa entrega, pelo seu refinamento prosaico, a sua qualidade textual, independente de qualquer coisa, ela sempre foi muito boa. A forma como você aprendeu tudo aquilo que a gente mostrava na mentoria, no processo da mentoria, você absorveu sempre muito bem. E não à toa, eu, pessoalmente, fiquei muito ansioso para que essa obra viesse a público, porque eu já sabia que seria um salto de qualidade muito grande para Fantástico, né? Fora que o seu talento em si, ele dispensa comentários. Eu acho que as pessoas que vão apreciar a obra, seja agora na pré-venda, quando o livro estiver em mãos, ou o que seja, elas vão atestar a mesma coisa. Não apenas pelo próprio companheirismo que aqui está firmado, obviamente existe o companheirismo de todo mundo, mas o quanto as pessoas também vão poder apreciar a sua história e também darem aquela olhada e dizer, cara, essa autora não parece uma autora nacional. Essa é a impressão que eu tive. Você sabe, tipo, da tamanho refinamento, tamanho qualidade do texto que você vê desenvolvendo até então, até chegar nesse resultado. Então, queria deixar isso registrado aqui antes de passar a palavra. Parabéns pela sua resiliência, pela sua entrega, pelo seu aprendizado que foi gritante, e, sabe, o reconhecimento está aqui, né? Eu acho que chegou no momento em que a gente tanto queria, que é justamente trazer esse resultado à tona. Muito bem, Laís, pode falar alguma coisa aí para Boa. Em primeiro lugar, muito, muito, muito obrigada, gente, pelo reconhecimento. Obrigada por trazer de volta essa questão dos protagonistas. Eu queria, inclusive, se você não desse um tempinho para mim, eu pedi. Inclusive, assim, para quem está escrevendo, gente, assim, abrir mão de algumas coisas dói, tá? E de protagonista dói muito, mas dói muito. Assim, você fica, meu Deus, é minha história, não sei o quê. Mas às vezes a gente tem que dar uma chance para a sua história ter alguma qualidade. A gente tem que dar uma chance, entender as estruturas e seguir daquela forma. Porque se eu quisesse fazer 17 protagonistas, que era uma coisa do tipo, que eu não fazia ideia do que era um protagonista, pra ser sincera, gente, eu não ia ter história. E era por isso que eu não tinha antes. Eu comecei aqui na Fantásticos em 2019, 2020, mas era algo que eu já estava escrevendo há muito tempo. E por que nunca ia para frente? Porque eu não sabia as estruturas básicas. Então, ficar dando murro em ponta de faca só por capricho ou por hábito, não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, assim, é isso que eu queria passar para todo mundo que está com uma dorzinha aí em relação a alguma coisa na história, que está com medo de abrir mão de alguma coisa. Faça um teste. Qualquer coisa vocês escrevem de novo, qualquer coisa vocês escrevem em outra versão, mas façam um teste, vocês vão se surpreender. Show de bola. Muito bem, meus caros. Fiquem à vontade agora para sabatinar a Laís, que não vai conquistar um cargo no STF, mas estará devidamente questionada aí por você.
Por ordem. Agora, É quem passar na frente. Passa aí. Deixa eu fazer a primeira aí. Só essa vez. Posso, Serena? Acho que a Serena deixou. Claro, à vontade. Obrigado. Eu sabia que tu deixaria porque tu é uma gentleman. Muito obrigado. É rápido, mas é rapidinho. Minha cara Laís. Oi. Tudo bem? Oi, Chegamos, hein? tudo bem? Chegamos, né? Chegamos. E aí, cara, eu tenho uma perguntinha pra ti que tá no forno desde o início que eu vi esse primeiro capítulo, porque sabe que a gente lê esse capítulo há muito tempo atrás, né? De viu crescer, né? E assim, a gente sabe quando a gente está escrevendo um livro que as ideias elas aparecem muitas vezes, né? Elas jorram que nem geyser, né? Aparecem de tudo que é lado. E aí muitas vezes é difícil a gente até escolher o que eu quero falar, isso e aquilo, né? Mas, no meu caso, por exemplo, né, eu escrevi uma obra que no final das contas prevaleceu não apenas uma ideia, mas um sentimento, que basicamente permeou toda a minha antologia, né? E aí esse sentimento me levou à ideia para escrever. Então, estou fazendo todo esse rodeio para fazer uma pergunta bem simples. A gente agora está vendo a obra, o esforço nascer, mas como é que nasceu a ideia? Como é que surgiu essa ideia de criar todo esse mundo tão complexo? E eu digo isso num grande, bom sentido, sabe? Esses personagens, né? Os sirenos, tudo isso que a gente está, né? Esse conflito, ou melhor, conflitos. Da onde que surgiu isso, assim, tu acha? Em que primeiro momento que tu deu o estalo e aí, cara, é isso aqui que eu vou querer falar para todo mundo. Eu sempre me incomodei, digamos, com o fato de que algumas coisas elas parecem ser preto no branco para os outros. Se algo acontece de ruim para você, você imediatamente odeia a pessoa que fez aquilo e você julga ela de determinada forma. O outro vira um inimigo para você de imediato, sem você ter a menor ideia, digamos assim, de todo o contexto que aquela pessoa passou. Então, assim, isso sempre me incomodou, isso sempre foi algo que eu trouxe comigo e parecia que eu não sabia convencer as pessoas de que nem sempre é assim. Eu acho que as pessoas, elas têm uma tendência a odiar o outro muito fácil, a detestar, sabe, a criar diversos assim, sentimentos negativos em relação ao outro e Desumanizar, talvez, né? também, e sem um mínimo ideia de contexto desse outro. Então, como eu não conseguia passar isso, digamos, para as pessoas, falando, conversando, seja o que for, eu quis transmitir isso com a minha história. A história ela fala sobre compreensão, sobre até aceitação, sobre perdão. Não quer dizer que todo mundo se perdoe e todo mundo vive feliz para sempre. Muito pelo contrário. Mas quando você entende que algum ato de outra pessoa pode ter tido 1 milhão de motivos, isso muda um pouco a sua maneira de pensar. Gente, só uma pausa aqui. A gente pede pro Thiago arrumar. Minha cadelinha tá doida para sair do quarto. Deixa eu arrumar aqui para ela um instante. Mas ela merece um pouquinho de liberdade. A senhora Dobrinhas. Gente, a minha senhora Dobrinha estava chorando para sair. Enfim. Então, é isso. Eu senti que eu poderia transmitir numa história a importância de você entender um pouco o outro lado, ou pelo menos entender que você não sabe tudo. Isso permite, às vezes, que você de fato perdoe, mas isso é um pouco lá em cima, isso é o máximo que você consegue. Mas, no mínimo, entender ou achar que tudo bem, o outro fez alguma coisa muito ruim, você não quer perdoar aquela pessoa, você não quer entender, você não quer aceitar, mas o seu sentimento ruim por aquilo reduz um pouco.
quando você entende um contexto, sabe? Você para de ver o outro como um monstro desalmado e você pensa, não, beleza, eu aqui, você ali, mas aquela sensação de que, nossa, eu tenho que me vingar, ou que eu tenho que odiar, o ódio gratuito, ele diminui um pouco e você se liberta disso, sabe? Você consegue viver a sua vida sem que a sua vida gire em torno do ódio que você sente por alguma coisa ou por alguém. Então, essas coisas me fizeram a construir a história da maneira que ela foi construída. Por causa desse incômodo que eu sentia. E é algo que eu não vejo muito, assim, falando sobre isso, ou obras que tratam disso. Então, é isso. Eu senti que eu precisava fazer um papel que eu não estava vendo ser feito, sabe? Engraçado até, desculpa, Serena, antes de abrir aí para você perguntar. Mas é que a gente vê histórias, né? Geralmente as inspirações, elas são ao contrário disso. Elas normalmente querem fomentar um lado, uma ideologia, para que você acredite naquela certeza e odeie a outra. Acho que bem interessante isso. Ah, Geralmente as histórias, digamos, elas têm motivações que tendem a ser negativas, né? E até falando sobre escrita agora, sentimentos negativos, eles são mais fáceis até de você passar, de você transmitir, permitindo imersão no leitor, mas algo positivo é muito mais difícil. E acho que é muito menos explorado. Então, assim, vale a reflexão. Porque assim como tem muita coisa ruim a se dizer, tem muita coisa boa também. Então, acho que a gente pode alternar. muito bom. Vai lá, Serena, agora sim. Oi, Laís, tudo bem com você? Oi, Parabéns, Dani. guria. Estou muito feliz. As sensações, assim, são impagáveis. Vou pegar o ensejo do Phelps a respeito da pergunta. Eu adoro personagens marcantes ou que tenham, ou que a gente se lembre para sempre. Assim como você tem as suas inspirações de autores, um dia você será para alguém também. E a minha pergunta é sobre o nascimento dos seus personagens, de onde que eles vieram. Nossa, essa pergunta é difícil. Alguns parece que sempre existiram, assim. Começou tão devagar que você não percebe o momento que ele nasceu, digamos. A Júnia é um desses personagens. Acho que eu diria que ela foi a primeira, assim, que eu comecei a visualizar. E eu sempre quis colocá-la como alguém que questiona, como alguém que reflete. Acho que por causa desse assunto que eu queria abordar. Eu não vou dar spoiler, mas digamos assim, o Eren, né, o marido dela, ele se contrapõe a ela em relação a isso. Então eu gostaria de uma figura que mostrasse o inverso dela. Tem outros dois personagens mais importantes que não apareceram nesse capítulo, né? Que é a Vipera e o Tico. Mas acho que de forma até mais forte, né? Os dois juntos se contrastam muito. Então, e são os dois polos, na verdade, da minha história, né? A Júnia e o Eren de um lado, a Vipera e o Tico do outro. E eu quero demonstrar coisas diferentes nesses dois personagens. Nesses dois grupos de personagens, né? Nessas duas duplas. Eu quero mostrar um pouco um lado extremo e o outro para o leitor mesmo entender o que ele prefere, digamos assim. Quem que ele se identifica, quem que ele gostaria de seguir, de se identificar. E a Vipera, ela nasceu de personagens femininas fortes que eu gostaria de trazer. Eu gostaria de mostrar que uma personagem feminina, ela pode, digamos assim, ser uma lutadora, ser uma guerreira. Ela não precisa ser uma princesa que está em prol de alguma coisa positiva. Ela pode ser até cruel, ela pode ser violenta, isso faz parte da natureza dela. E que um personagem masculino pode ser o contrário. Ele pode ser doce, ele pode ser gentil. E tá tudo certo. As pessoas podem ser muito diferentes de algumas forminhas estereotipadas que a gente vê bastante. Então, os 4 personagens principais nasceram disso. Eles foram se encaixando conforme as ideias, assim. A Júnia, acho que sempre foi a primeirona, mas eles foram se encaixando ao longo das ideias. Beleza? Ai, que alegria, então, ter
narrar dela. É verdade, foi a primeira ano. Parabéns. Nada, eu fico feliz por você. Obrigada, obrigada. Só rodar, gente. Agora sou Vamos. eu ou o André? Pode ser você, primeiras damas. Então tá bom. Aproveitando o ensejo, assim, sobre os personagens, qual foi a voz mais difícil para você? Qual dos protagonistas foi mais difícil de escrever como narrador, não como personagem? O Tico. Justamente porque ele é mais gentil, mais doce. É difícil você escrever e escrever como narrador, né? E soar dinâmico, e soar crível pro leitor, e soar interessante. Porque querendo ou não, é um personagem que reflete e questiona demais, um personagem que luta. Eles tendem a ser personagens que naturalmente vão chamar mais atenção. Mas encontrar a voz narrativa para um personagem mais sutil é muito mais difícil. Então, com certeza, o dele foi o mais difícil de todos. Mas você conseguiu. Parabéns. Obrigada. Minha vez. Que saudade desse cigarro. Laís Lemos. Minha querida, foi uma longa jornada. Estivemos juntos. E eu me sinto orgulhoso, antes de fazer a minha pergunta, na verdade as minhas, porque eu tenho 2 perguntas para a senhorita. E eu me sinto muito orgulhoso desse momento, porque eu consegui fazer parte disso tudo, de toda a jornada, desde lá de trás. Não só eu, né, mas eu acho que eu devo falar aqui como parte do grupo. Eu acredito que todo mundo vai acabar concordando comigo, todo mundo que assistiu cada trajeto, cada tropeço, cada morro, cada pedra que a gente teve que desviar até chegar aqui. E a sua conquista, para mim, soa como a minha conquista, porque eu vejo muito do meu suor, do meu esforço no seu trabalho, não só como contribuição, mas como um espelho, sabe? Acho que a partir do momento que a gente se enxergou muito como equipe, a gente estava trabalhando ali praticamente de mão dada, todo mundo, sabe? Todo mundo cooperando, se ajudando. A gente progrediu bastante. E quando eu vejo você realizando o seu sonho, chegando no lançamento, aqui, a obra pronta, eu vejo assim, caramba, eu fiz parte disso, a gente fez parte disso, e realmente é lindo, é mágico, sabe? É fantástico. E eu fico emocionado porque eu vejo a conquista de todo mundo que conseguiu chegar ali. O Felipe Salvador, com as correntes vermelhas, o Gui, eu vejo você, eu vejo a Serena Steele, com a Deusa da Névoa. Então, cada um que conquista, eu sinto como, tipo assim, é a minha conquista também, sabe? Não foi eu ali escrevendo, mas é uma conquista que eu compartilho, e eu tenho esse sentimento de vitória que vocês têm, carrego dentro de mim. E eu acho isso muito importante, porque o processo é duro, é bruto, tem muita gente que fica pelo caminho, tem muita gente que simplesmente desiste, e não foi o caso, e isso merece muito ser comemorado, ser festejado, ser guardado, sabe? E você merece, por causa de todos os problemas que você teve, que a gente teve, cada um de nós teve, sua particularidade, mas todo mundo tem, sabe? Então, fico muito feliz com isso. Quero que saiba disso, quero que fique registrado, porque faz parte da nossa vida e vai ficar para sempre, sabe? Antes de você começar as perguntas, eu queria dizer que, assim, com certeza, tanto para o pessoal que está aqui, quanto para o pessoal que vai assistir depois, com certeza tem alguma palavrinha que é de vocês, algum trecho que ia ser de um jeito, mas não vai porque vocês sugeriram algo melhor, um diálogo, algum evento. Talvez o fim da história fosse diferente, sabe? Talvez a personalidade de alguém fosse diferente, isso ia mudar um monte de coisa. Então, assim,
foi uma construção conjunta da obra. Então, assim, meu muito obrigada a todos vocês. E muito obrigada ao Simon também, porque sem o Simon, a história ia estar na minha cabeça até hoje, com, sei lá, uma Júnia, uma Vipera que nunca ia existir. E hoje a Júnia está aqui. A Vipera vai estar na minha mão daqui a pouco. Então, assim, muito, muito, muito obrigada. Bem, de nada. As minhas perguntas, vamos lá. A primeira pergunta, cara, é meio que contradizendo um pouco o que foi anunciado pelo Simon, mas não desmentindo ele, mas contradizendo em certa parte. Porque a gente sabe que os bloqueios aparecem, as dificuldades aparecem, e é frustrante às vezes quando a gente tem uma ideia que na nossa cabeça ela é brilhante, ela é super funcional, e aí a gente joga ela no papel, e aí a gente recebe o retorno, a gente recebe um feedback e a gente trava. A gente fala, poxa, mas eu estava pensando isso, sabe? E aí a gente fica naquele bloqueio, e isso acaba consumindo alguns dias, algumas semanas, alguns casos meses, mas enfim. Mas uma coisa que ele não falou e que é absoluta verdade para quem te acompanhou é a sua velocidade de produção, que sempre me impressionou, e eu bato palma para você, eu já falei isso diversas vezes, quando a gente trocava ali leituras e tudo mais, porque você consegue escrever, produzir os capítulos numa velocidade muito boa, quando você não está bloqueada, não está presa, você produz ali, cara, eu falava, caramba, ela já fez 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, já tem 3 capítulos prontos, sabe? Eu queria arrancar meus cabelos, eu falava, como ela consegue? E não só isso, a pergunta não seria só essa, como você consegue escrever tão rápido, como conseguia sair tão rápido, mas na questão também do seu estilo, que é uma coisa que fica mencionado, gravado no vídeo, para quem estiver assistindo, que o livro da Laís, a história, a narrativa dela, o ritmo, ele não anda, ele voa, porque a narrativa dela é super fluida, a leitura ela vai te levando, e quando você vai ver, você está consumindo um capítulo atrás do outro e você não percebe que está passando. Eu não sei como uma autora, início de carreira, primeira obra publicada, conseguiu produzir um livro tão dinâmico, tão rápido, assim na sua estreia, que consegue ter um ritmo acelerado, sabe? E isso me abismou muito, e eu confesso que eu fiquei com inveja, porque eu falava assim, cara, eu quero chegar nesse ritmo, sério. Eu quero produzir uma obra rápida, assim, dinâmica, que pega o leitor e fala, vamos, não senta não, vamos que tá andando. Piscou, perdeu. E eu queria que você explicasse isso, esse processo todo, essa produção magnífica que você conseguiu botar na obra. Boa, obrigada. Sobre a velocidade, acho que teve 2 grandes momentos na história. O primeiro em que eu estava avançando bem devagar nos capítulos, e era porque eu ainda tinha muitas dúvidas se as coisas iam, enfim, se os eventos de fato iam ser aqueles ou não, como que as pessoas eram, como que era a personalidade delas, a voz narrativa delas, que foi algo que ele já falou, foi uma coisa que eu tive que refazer, até eu conseguir entender a personalidade direitinha de cada um no que eu estava escrevendo. Então, o início ele foi lento, por causa de tudo isso, enfim, que são coisas bem desafiadoras para a gente fazer no início. Mas depois que eu entendi, digamos assim, que aprendendo a gente sempre tá, né? Mas depois que eu me entendi e cheguei a um certo patamar de entendimento sobre a estrutura, sobre a voz narrativa, sobre a forma que eu gostava de escrever, voou. Entendeu? Porque, assim, e vou fazer que nem o Raps falou na leitura coletiva dele. Eu sou uma seguidora do DH, arquiteta mesmo. Eu fui muito jardineira durante muito tempo, e sabe o que aconteceu? Nada, não produzi nada. Então, eu comecei a ser arquiteto porque senão eu entendi que se eu não fizesse um bom planejamento, as coisas não iam sair. E então, depois de eu chegar a um certo patamar e já ter o planejamento de todos os capítulos prontos, entre muitas aspas, era só escrever. A gente não gosta de falar dessa maneira, só escrever, até parece que é uma coisa, né, simples. Mas
Mas muito do que eu tinha demorado mais antes, eu já não precisava demorar mais depois. E assim, sobre a velocidade dos capítulos em si, né? Isso era outra coisa que me incomodava, digamos assim, em outras leituras, que eu até gostava, mas eu sentia que poderia ser diferente. Leituras muito descritíveis, leituras em que as coisas aconteciam muito devagar, em que eu sentia que a gente estava ali, uma página, 2 páginas, e a gente ainda estava na mesma sensação. Eu cheguei a abandonar leituras por causa disso, e as que eu não abandonava, eu ficava tipo, não, vou manter aqui porque eu tô gostando da história, mas assim, eu não quero que o leitor fique impaciente com a quantidade de inscrição, quantidade de evento, enfim, ou continuação de evento que eu estou colocando. Então, quando a gente escreve da maneira que a gente gosta de ler, é tanto mais rápido de produzir, quanto você tem alguns resultados mais interessantes. Eu gosto de uma leitura mais rápida, eu tentei fazer uma leitura mais rápida, uma escrita mais rápida, né? E é também desafiador, às vezes bem mais difícil escrever menos, porque escrevendo mais você tem mais palavras para usar, você consegue explicar mais o que você está tentando passar. Mas quando você tem que explicar em poucas palavras, é difícil. Mas para mim, um pouco de menos é mais, assim. Quando você consegue explicar em poucas palavras, aí sim, você fez, digamos, um bom trabalho, mais ou menos é isso que eu penso para mim. Mas existe, assim, leitores, escritores, escritores, tem gente que gosta de muita descrição e tudo bem, é uma questão de estilo mesmo. Sim, bacana, bacana. É bom ver que já na primeira obra você conseguiu se encontrar sua voz, seu estilo, seu ritmo, porque isso facilita bastante a jornada nas próximas produções. Pô, e como? E por falar em facilitar a jornada, ou se descobrir, ou se desenvolver também, ainda nesse tópico, vem a minha segunda pergunta, que em parte ela já foi respondida aí, já foi meio que questionada pela Lídia, pela Serina, pelo Felipe Salvador, que diz respeito aos seus 4 protagonistas, porque a sua obra ela é desenvolvida em primeira pessoa. E isso é um desafio grande para quem está começando, porque todo escritor ele costuma colocar muito de si no protagonista que ele está desenvolvendo. E acaba que o protagonista, muitas das vezes, acaba sendo um self-insert, uma persona do autor dentro da narrativa, e ele descreve o personagem como se fosse ele naquela cena. Certo? E você trabalha 4 personagens distintos, com personalidades distintas, com realidades e desafios distintos, e você conseguiu dar uma individualidade para cada um deles que eu me impressionei muito durante as leituras. Houve até alguns comentários meus, assim, de outras pessoas também, sobre tais personagens em contraste com outros personagens ali. Eu lembro até que houve uma vez que o Tico ele estava em uma capitulação entre 2 episódios e eu falei assim, caramba, esse personagem ele tem a individualidade dele, mas você precisa dar um toquezinho a mais nele aqui, porque senão pode ser que essa personagem que ela tem uma luz acabe sufocando ele, acabe tirando um pouco o foco do que ele está fazendo, que é importante também, sabe? Mas mesmo assim, isso não fazia o personagem ser fraco ou ser mal desenvolvido. Eles tinham a sua individualidade, dá para você ver isso nos capítulos, você consegue ver a identidade de cada um, o ímpeto, sabe? A vivência, não só a experiência, mas o gosto, o que cada um gosta de fazer. E isso é realmente impressionante para quem está começando, já conseguir desenvolver assim, com essa riqueza de diferenças, vamos botar assim. E eu queria que você comentasse um pouco dessa criação, como foi ter que lapidar e desenvolver, como você conseguiu chegar assim num trabalho que eu realmente fico abismado, de verdade. Obrigada, André, pela pergunta e pelo reconhecimento. Olha, realmente escrever com diferentes pontos de vista é um desafio. São 2 protagonistas, 2 co-protagonistas, mas enfim, são realmente 4 pontos de vista diferentes. E
Eu acho que o que me ajudou foi entender que nenhum deles era eu. E que com os 4 eu queria mostrar coisas muito diferentes. Então, quando eu fazia um capítulo da Júnia, é como se eu me vestisse de Júnia naquele momento. Era tudo. O que ela pensa, alguma comparação que ela vai fazer, um modo que ela vai responder alguma coisa, se ela responde de uma forma um pouco mais calma, um pouco mais ríspida, se ela responde de uma forma severa, entendeu? Isso muda muito de um para o outro. Então eu entendi que nenhum deles era eu, e que quando eu tinha que escrever em um momento, eu entrava naquele personagem. Agora eu serei ele. Então, isso permitiu com que a gente sentisse uma diferença muito grande entre todos eles. Inclusive, era um pouco ruim alternar de um para o outro. Se eu estava escrevendo um capítulo e ia para o outro, por exemplo, eu tinha que parar um pouquinho, respirar e entrar na capa de outro personagem. E é como se ele fosse o centro de tudo que está acontecendo e você está se entendendo ali, você está entendendo dentro daquela pessoa. É aquele papo que o Simon não gosta. Mas se a câmera, se tivesse uma câmera vendo alguém, o personagem estaria segurando ela. Ele não estaria sendo visto de cima. Não, ele estaria ali, entendeu? Mais próximo que aquilo, impossível. E você tem que conhecer muito bem seus personagens. Se você não conhecer muito bem os seus personagens, você não vai conseguir escrever em primeira pessoa de uma forma convincente. Você não vai conseguir passar essa voz narrativa de uma forma convincente. Então, também, assim, é engraçado falar isso porque existe um trabalho pensativo, reflexivo, que a gente não vê, não contabiliza, que acontece o tempo inteiro quando a gente está fazendo uma história. Por exemplo, eu não sei, eu tô na rua fazendo uma coisa e penso, nossa, o fulano, ele podia fazer assim assado naquele momento que eu vou escrever amanhã. Então quando você começa a pensar bastante em como o seu personagem é, refletir sobre ele, você vai conhecendo ele. E isso tem que ter tudo a ver, né, com o que você quer pro fim da história, com o que você quer, o que você quer demonstrar com ele, pro seu leitor, a lição que você quer passar para o seu leitor em relação a ele. Então, é isso. Primeiro você precisa conhecê-lo muito bem e depois entrar na pele dele. E assim, nenhum deles é você. Se você for escrever sobre você, você não está escrevendo ficção. Assim, a menos que, claro, tenha algum personagem seu que seja muito parecido com você, seja baseado em você, mas daí também é uma pele em que, digamos assim, você entrou. Se você for escrever outro personagem, é outro. Eu acho que é importante fazer essa separação. Excelente, excelente. Muito bom. Obrigado pelas respostas. Nada. Posso, Simon? À vontade, meu caro. É isso aí. Boa noite, Laís. Tudo bom? Mais uma vez. Realmente um momento muito bacana esse. É um sonho. E assim, é muito engraçado porque quanto mais tempo passa, né, esse aqui... Eu fico percebendo todas as pessoas vindo aqui falando dos sonhos delas e que meu sonho está realizando. Eu fico, cara, isso aqui é muito louco, meu. Porque as pessoas estão vindo aqui e realizando os sonhos delas e eu acho que, cara, esse trabalho que a Fantástico faz é algo assim impressionante. Impressionante mesmo, gente. É coisa de louco. O Simon até falando sobre você, que você começou, né, em 2019... E eu fiquei pensando, caramba, eu comecei também em 2019, mas eu não tava na Fantásticos ainda. Aí sabe o que eu falei? Que droga! Por que ela tava e eu não tava? Mas enfim, né? A vida é assim mesmo, tem jeito, é destino, acontece. Depois acabei chegando junto aí. Mas é muito bacana, então parabéns mais uma vez pelo lançamento aí da sua obra, muito bacana. E assim, é nítido ver, acho que todo mundo vai concordar aqui, que a sua escrita, ela é muito diferenciada. Ela é imersiva, assim, é um patamar de qualidade que eu acho que, tá todo mundo tentando alcançar. E eu vou ser egoísta aqui na minha pergunta. Que eu queria saber, na verdade, teve algum momento durante a sua jornada, eu não sei quando que você começou, se você começou mesmo a treinar, a praticar em 2019, ou se isso já vem de antes. Mas teve um momento que você olhou e falou, caramba, teve um salto de qualidade aqui.
que você percebeu? Ou isso é algo muito gradativo, que vem aos poucos? Mas se teve esse momento, talvez aquela ideia que explode a cabeça e que você percebe, conta pra gente, né? Passa o doce aí pra gente também poder, sabe? Porque é realmente algo muito, muito bacana ver sua escrita. Obrigada, VG. Assim, não teve um momento específico, tipo uma virada de chave mágica, assim, secreta, tipo, que eu possa identificar. Mas o que eu posso dizer com certeza é que toda a imersão e toda a construção, que são algumas das características mais elogiadas da obra, elas nunca aconteceriam sem um bom mostre não conte, né? E depois que eu entendi que eu queria converter quase que a minha obra inteira é muito exagero, mas que eu queria tornar aquilo como majoritário na minha obra, aquilo não era só para de vez em quando, era para qualquer pequena emoção, pequeno sentimento que eu quisesse dar uma destacada, as coisas começaram a mudar bastante. E quando eu entendi também que eu queria ter uma escrita bem rápida. Essas duas coisas combinadas, elas auxiliam bastante a imersão do leitor. E quando é isso, eu ir treinando, praticando, errando, ouvindo feedback, porque é uma coisa que vai muito aos poucos, é o tipo de técnica que não é do dia para a noite que você faz, né? Então, foi aos poucos, mas foi consciente de onde eu queria chegar. E é isso, apostem no Mostre Não Conte. Não diminuam o poder dessa técnica. Imagina, não, que bacana, muito legal mesmo saber pegar e aplicar esse conselho aí. Se você, e lógico, e se você pudesse, né, dar um conselho para quem tá começando agora, e não vale falar veia para Fantástico, porque eu acho que isso tá óbvio já, né? O básico. Mas o que você falaria para alguém que tá começando um conselho? Fala, olha, né, siga isso aqui, que isso aqui é o caminho. Eu diria para a pessoa o seguinte: se você realmente ama a sua obra, você quer vê-la, você precisa abrir mão de algumas coisas. E você precisa ouvir as pessoas. Seria mais em relação a mudar um pouco a teimosia, às vezes, que a gente sente por gostar muito da nossa obra. Mas é isso, você quer ter um livro de qualidade, você quer conseguir conquistar seus leitores, então você vai ter que ouvir algumas coisas em relação à sua obra que vão te incomodar por causa de mudanças que você vai ter que fazer, mas são mudanças para o bem. São mudanças que você vai olhar para trás e pensar, graças a Deus que eu fiz isso, não ia estar parado no mesmo lugar que eu estava anos atrás. Então, não é nem uma dica técnica, é mais uma dica espiritual. Porque é difícil. É aquilo, né? Todo mundo quer chegar no céu, né? Ninguém quer morrer. É isso aí, obrigado, Laís, muito bom. Nada. Mais perguntas, companheiros? Se alguém tiver mais alguma pergunta, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Muito bem. Já estamos, então, chegando aqui ao final, né, da nossa entrevista. Antes de finalizar, Laís, eu queria também te agradecer. E eu faço questão de dizer isso para todos os que eram das antigas e permanecem durante as novas. Porque uma coisa, e aqui até aproveito o ensejo da presença do Phelps, da Serina e do Elimar Forte, que são os dos mais antigos, sem qualquer desmerecimento à Lígia e ao VG, né? Mas vocês estavam na Fantásticos desde que só tinha o terreno comprado. Não tinha absolutamente nada além disso. Era tudo mato. Era só mato, né? Não tinha nem um tijolo comprado. E a gente tem muito ainda para crescer, para entender mais do mercado editorial, mais de como fazer as obras chegarem no público-alvo, entendendo a dinâmica de mercado, como as coisas eram antes, como são agora, como serão lá na frente, toda a futurologia necessária também para que a gente possa crescer.
Mas eu preciso deixar isso aqui muito registrado, porque de alguma forma precisaria ficar além de uma mensagem no privado minha para você. Mas você e também os demais que viram só o terreno e permaneceram até a gente construir o tal do prédio, vocês merecem a minha eterna gratidão, não só pela confiança que vocês sempre tiveram na editora, por maiores que fossem os problemas, vocês permaneceram, acreditaram, chegamos até o fim. E eu costumo dizer o seguinte: eu só vou parar o dia que a minha hora chegar. E o meu comprometimento com todos aqueles que honraram esse trabalho vai ser eterno. E eu não tenho o menor problema de testemunhar isso em público, porque o reconhecimento ele é necessário, além da sua capacidade como autora, é o seu caráter. O caráter de alguém que trouxe uma coisa muito interessante quando você falou aqui, inclusive nessa reunião, falando que eu gostaria muito, né, que as pessoas parassem de se odiar, de se julgar, né, de entender um pouco a conjuntura das coisas, entendesse que existem contextos, né, e que o próximo também está ali, além dos seus julgamentos, além das suas análises e os seus achismos e tudo mais. Porque é fácil, né, no caso, trazer uma tônica acusatória, né? Difícil é fazer acontecer, né? Você sai do ambiente e tudo aquilo que você reverbera, tudo aquilo que você transmite, né, como senhor ou senhora da razão, ok. Será que você segurou o que você está falando e realmente você está executando a propriedade com a qual você executou, né, aquilo que você não acreditou, que você julgou? Então a Fantásticos precisa fazer essa dedicatória especial a vocês que estiveram lá no terreno baldio e que jamais foram para trás. Abandonaram e voltaram. Abandonaram e abandonaram de vez, né? Então, essa é uma porta que para vocês, meus amigos, vai sempre estar aberta, porque nós vamos crescer juntos de fato. Nós, enquanto, como eu disse, pessoalmente falando, enquanto eu viver, enquanto eu respirar, eu vou lutar para a gente crescer junto, para chegar em cada um desses momentos que, eventualmente, muita gente não acreditou que haveria uma editora, que haveria livros publicados, e tudo isso. E no final, a gente não precisa discursar a respeito. A gente precisa usar o nosso mostre e não conte. Aqui estão os livros sendo publicados. Aqui estão autores que se dedicaram, sendo reconhecidos, e cada vez mais que vai sair do nosso âmbito e ganhar o público, como é o nosso esforço. Cada um dos nossos marcos de esforço, desde uma consolidação de um método que a gente entendia como nosso padrão editorial, que isso fosse passado para as pessoas, até o lançamento dos nossos livros digitais, até o lançamento dos nossos livros físicos, e agora o grande desafio, que é levar para o público, para o grande público. Então foram marcos, foram desenvolvimentos, foram aprendizados que vocês, e aqui falando em destaque, no caso Laís, que é a estrela desse vídeo, jamais desistiram. Então, minha eterna gratidão. Saiba que para você e para todos os outros, incluindo Lígia, VG e todos os outros que estão no Escritor Fantástico, nos nossos cursos, na nossa mentoria, que estão lá alinhados com a gente, eu posso perder cabelo. Eu gostaria que a minha barba viesse para cima. Infelizmente, não se nasce no lugar certo, mas eu posso adquirir cabelo branco e perder cabelo. Mas até o último dia da minha vida, eu vou estar com vocês lutando para que a gente cresça junto. Porque não é
só a experiência dos autores em si, tendo essa emoção de publicar, mas a emoção da editora também de ver o sonho de vocês cada vez mais, sonhos realizados aqui. Isso, para mim, é fascinante, é fantástico. Então, obrigado, Laís, especialmente. Obrigado, Phelps. Obrigado, Serena. Obrigado, Elima Forte. E obrigado, Lígia, PG, Rafis, um monte de gente que não dá para simplesmente agradecer. Em destaque hoje aqui para você, Laís, porque você, mais do que uma escritora aqui, pessoalmente falando, é uma verdadeira parceira nessa jornada. Gente, depois disso, não sei nem o que eu falo, além de agradecer muito, 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 muito. E falar que é isso, é um sonho imenso e é muito, muito bom estar aqui com vocês, é muito bom. Não é só o que a gente pensa que terminar o livro é o fim, né? Só que ele é um comecinho, na verdade, ele é só um degrauzinho. Que venham outros e que a gente consiga alcançar mais leitores, mais escritores. E antes que eu esqueça, porque a gente é só nova nisso, então eu esqueço, me sigam no Instagram, gente, @lemosfantasia, tá? Tô falando sobre a minha obra lá, tem até resenha, então vocês vão gostar. Show de bola. Agora vamos falar dos mimos. Vamos falar dos mimos. A gente já está confirmado com cartinha da autora, autógrafo e marcador de página. Só na pré-venda, gente, que vai até dia 26, se eu não me engano, né? Simon, 26 ou 25, olha só, não tô lembrando a data direitinha, acho que é 25. Entrem no 26, link. na verdade. 26. na verdade. Entrem no link, assim, como quem não quer nada, só para conferir. E é isso, gente. Eu espero que vocês amem. Com certeza vai valer muito a pena e eu espero que crie-se aquela polarização saudável. Tá. Erren versus Sim. Pifera. Que rendeu Pois é. tantos e tantos debates nas nossas É, mensagens. Quem é aqui do escritor um pouquinho mais antigo, que ouvia falar de uma certa foice, que alguma coisa acontecia, vocês querem descobrir o que acontece? Pois é. Clica no link. Muito bem, gente. Então, vamos encerrando. Gostaria que cada um fizesse as suas considerações finais. Claro, deixar aqui para vocês. Não deixe de adquirir o Relicário. A pré-venda já está terminando. Entra aí rapidamente. E, claro, adquire a sua obra aí com os seus mimos. Dedicatória, autógrafo da Laís e os mimos também dos marcadores de página. É uma cartinha, na verdade, que vai para você aí da Laís e carregada de informações que ela mesma, ela não combinou comigo, mas o que ela vai escrever é por conta própria, tá certo? E, sem dúvida, vai ser bem legal para vocês. Cada um vai ter a sua, não é... Vai ser ali ao vivo e a cores, entendeu? Por isso que eu nem avisei nada, não é um negócio meio pré-feito. Psicografado ali, né? Muito bem, meus caros. Por favor, suas considerações finais. Laís, vou pedir para que você faça suas considerações finais depois deles. Tá bom? Beleza. Então vamos lá, na ordem alfabética aí, para a gente não passar um em cima do outro. Ele pega essa justa, nunca sei o que dizer primeiro, né? Vamos lá, gente. Eu adorei participar dessa noite. Foi minha primeira. Eu tava tremendo, parecia que eu tava indo pela primeira vez. Então eu agradeço pela experiência. Foi maravilhoso dar a vida e a personagem. Como eu disse lá no comecinho, eu peguei a história pela metade já, quando os nossos grupos se uniram lá na época. Então eu peguei ali andando, depois tive o prazer de ler separado. Então foi uma experiência incrível, mesmo que tenha mudado ali já, né, da primeira versão para essa. Então eu só tenho... A Lei sabe que eu considero muito ela. Os feedbacks que ela me dá, ela me ajuda muito. Então eu agradeço ali de forma pessoal. E eu só desejo tudo de maravilhoso para essa menina que, meu Deus do céu, eu sou fã. Tietá, eu vou ser tieta da Lei até o dia que eu morri, eu acho. Então, desejo muito sucesso para ti, guria. Foi maravilhoso participar da experiência e que venham muitos outros pela frente. Você merece. Muito, muito, muito obrigada. E não esqueçam, Deusa da Névoa, da querida Serena Steele, que acabou de falar aqui, disponível também lá no nosso site. Só um parênteses, eu acho muito injusto o Simon estar com ele na mão.
sendo que o meu tá parado no correio, aí em Joinville ainda, tá? Lá. Gente, sacanagem. Tô A esperando o gente vai meu gravar. também. Volta e meia eu fico. Tá com eu fico previsão de cortei. entrega na minha casa dia 26. Eu vou morrer. Olha, ó, depois você grava, a gente vai fazer uma gravação com você para você também se desmanchar em lágrimas quando o seu livro estiver na mão. Chorar? Não. Nem um pouco. Beleza, gente. Chorar nem é com a Serina, né? É a Serina. Um pouquinho. Eu vou dar umas poucas palavrinhas aqui finais, tá? Eu vou falar o óbvio. Antes de mais nada, pessoal, adquiram o relicário, porque assim, palavras de quem viu a coisa toda se formar, tá? Eu vou dizer uma coisa, eu vou dar um mini, não é um spoiler, é um aviso. Se você acha que você já entendeu a história, não, essa história deve ser disso, daquilo, só na nossa leitura aqui, que eu vou já dizer, foi bem bacana, você está enganado. Vocês estão vendo a minha careta aqui, né? Barbudão, cabeludão. O Simon é meio nessa vibe também. A gente já teve, e o Simon vai confirmar, já teve momentos que a gente saía desse livro, noites de feedbacks, assim, ó. Você sabe do que eu tô falando, inclusive. Quem quiser saber, bom, fica aqui meu sublinhar. Adquiram esse livro, porque, bom, eu vou pegar o meu, porque eu já sei bem o que é, e mesmo assim eu já quero de novo. Então, assim, fica aí meu aviso, porque vocês não vão se arrepender, tá? Demais. Eu Valeu. acho que uma boa ideia pra pré-venda é colocar um lencinho junto, alguma coisa assim. Acho que é uma boa. Interessante. Eu cheguei a engolir seco, porque eu comecei sabe, as lembranças daquelas noites, e em específico aquela lá. Sim. Gente, eu acho que eu nunca tinha sentido algo, sério mesmo agora, sério, eu nunca tinha sentido algo como aquela vez lá. Não sei como tu fez isso, mas tu fez. Eu li, todo mundo ficou meio quieto um pouco assim. Aquela vez foi complicado. Enfim. Adquire e descubra. Só isso que eu vou dizer. Tá. Eu vou pegar o meu. Desesperador. Foi. Desesperador. Ou você se revolta, ou você sai extremamente deprê, ou... Assim, tem todos esses momentos aqui, de revolta, de deprê total, de vazio. Realmente o Phelps pegou uma lembrança muito, muito forte aí. Muito forte. Quem quiser saber, tá lá, no site lá para adquirir. E claro, levando aqui também outro que mexe muito com as emoções e um dos livros mais elogiados aqui da Fantástica Editora, Correntes Vermelhas também, disponível no nosso site aí, da autoria do nosso querido Phelps Felipe Salvador. Aproveita e já compra um combo. Pega, já faz um. Vai junto já. Bem, como eu disse, eu cheguei depois, né? Mas eu peguei a onda das pessoas que ainda estavam se recompondo do final do livro e eu tenho alguns spoilers na minha cabeça, tipo, tudo o que aconteceu, e eu vou ler algumas coisas assim, tentando ver se eu consigo, se você mudou e se vai tudo certo, mas algo me diz que eu vou precisar dos lencinhos, por favor, pode mandar junto com o livro, já bonitinho, já igual o kit de casamento que vem com aqueles negocinho para chorar já. Mas também, assim, eu vi você fazendo os últimos retoques, fazendo toda a parte de edição final, e fico assim encantada com tudo que você fez e com todos os personagens que você construiu. Você é minha beta, então a gente, né, tem essa proximidade de somos parecidos em muitas coisas, e quando eu crescer eu quero ser você. Obrigada. Anunciando, inclusive, que a Lídia é a nossa mais nova autora de carreira. Ela está no Carreira Fantástica e já estamos trabalhando em cima aí da sua primeira obra literária para que ela voe
conosco. Laís Lemos. Eu acho um pouco injusto o comercial que estão fazendo do seu livro. Leva um lenço, ele é deprimente, você vai sentir um vazio. Sei lá, eu ouvi e eu falei assim, cara, tá parecendo que é uma história só de tragédia, que a pessoa vai desidratar uns 20 litros só de lágrimas do início ao fim, o que não é verdade. Assim, seu livro ele tem muitos altos e baixos, muitas indas e vindas, muitos corres e esperas, muitas alegrias e tristezas. Eu acho que isso que ficou bacana e remete um pouco àquela história de saber trabalhar bem cada personagem, porque você conseguiu cativar bem a obra, sabe? E indiferente de qual for o gosto do leitor, em algum momento ele vai se sentir, vai falar assim, eu quero saber mais, eu vou continuar porque eu quero saber disso, e é certo, em algum momento o leitor ele vai ficar preso nisso. Não é que, se você quer ler, se quer sofrer, lê esse livro. Não. Tem muito mais do que isso, não é só sofrimento. É claro que você vai ter algumas surpresas. Algumas boas, outras nem tanto. Mas eu acho que seria injusto resumir seu livro só dessa maneira. Então é isso. Eu acho que você está de parabéns e eu desejo tudo de bom, muitas conquistas e novos livros de sucesso, sabe? Isso é muito importante, porque esse já foi. Quero saber cadê os próximos. Que isso, obrigada, André, pelo reconhecimento. Os próximos estão no forninho. Estão no forninho, gente. Vamos devagar. Vamos devagar. Mas muito, muito obrigada. Realmente tem choro, mas tem risada, tem momentos mega tensos, tem momentos mais tranquilos. Tem para todos os gostos mesmo. Mas essa é a estratégia Bernardinho. Ele ganhava um campeonato, comemorava na noite do campeonato, no dia seguinte já estava falando do campeonato seguinte. Entendeu? Então é bem por aí. Estratégia dos campeões, né? Vamos falar assim. Agora, o André, o Elima Forte aí, ele é um sacana. Só para vocês saberem, esse cara é um sacana. Ele está falando aí de altos e baixos e tal. Esse livro me deixou traumatizado em dois momentos. Que eu não consigo mais me lembrar. Agora eu vou fazer todas as minhas artes cênicas aqui e tal. Eu não consigo me lembrar mais do momento em que houve uma positividade sequer entre os personagens que lá estavam. Porque aqueles dois momentos, em especial um, que o Phelps trouxe aqui com tanta vivacidade e que certamente não me fará dormir esta noite, realmente me traumatizaram. Eu preciso dizer. Mas você não vai sair depressivo como eu. É porque eu sou muito emotivo, entende? O André, não à toa, ele está interpretando o Erren, que é um cara mais frio, é aquele cara, sabe? Ele é já mais denso, aquela coisa toda, sabe como é que é? Eu ia falar isso. Né? Pois é. Agora você sabe porque ele era o Erren, viu? Pois é. Não, e o Phelps é o que tem, porque tem um cara, ele é um cara do bem, tranquilo, compreensivo, paizão, entendeu? Não dava certo se eu trocasse os dois. Não, e o Phelps pegou o que tem, a tônica do que tem, aquela coisa bem mestre, aquela coisa bem tipo suave, né? Agora o Elima Forte ali estava semelhante a um comandante da polícia militar ali. Nossa, meio que isso mesmo. Né? Enfim, só faltava... Não vou falar, porque senão o YouTube vai cortar aqui. Não dá, não. Vai lá, VG. Porra, ninguém vai falar da minha interpretação? Me desculpe, cara. Não, me perdoe. Sangue, é a parte mais difícil do capítulo inteiro e a gente não falou nada. Não, o cara falou em alemão aqui, né? Pô, foi um alemão. Diga-se de passagem, esse foi o primeiro desafio na Fantásticos. Foi começar toda semana, começar lendo esse cabeçalho aí. No início eu só falava um número mesmo, tipo, 61. Que, enfim. Que bacana. Mas parabéns, VG, que não é todo mundo consegue. Aí, ó, ganhei um elogio.
Imagina, que isso. Foi assim, bom, parabéns, Laís. Muito bom. Estou muito feliz por você. Tenho certeza que você vai ser um cometa no mundo da literatura, porque é muito, muito boa a sua escrita. E eu queria também terminar aqui deixando um elogio generalizado, porque eu me sinto literalmente honrado de estar aqui entre vocês, porque eu olhando aqui, né, pessoal ali, tô lançando aqui, tô lançando ali, né, tem a lenda da Serina e o do Phelps, duas lendas, aí você tem a escrita maravilhosa da Lígia, tem o meu mentor, né, que também tá aqui, e fala, sabe quando você parece que você tá naquela reunião do, sei lá, Tolkien, Asimov, Howard, os caras tá naquela reunião e eu tô honrado de estar aqui, ó, eu participei daquela reunião lá, eu vou poder falar mal de vocês lá no futuro, quando eu for velho. Mas, gente, sério, parabéns. Só tem monstro aqui. Só tem monstro aqui. Eu falo pra vocês, um dia vocês vão estar lá na frente, vocês vão olhar e falar, caramba, a gente tava lá lançando nossos primeiros livros, né? Cheio de espinha na cara, e o Caramba 4, talvez nem tanta espinha na cara, né? Mas então vai entender a comparação. E a gente tá aqui hoje, como é que a gente vai estar lá no futuro? Vai ser muito bacana, gente. Parabéns, Laís, e parabéns a todos que estão aí também galgando degraus aí, mais degraus todo dia. Isso aí, obrigada, VG. E não esqueçam, o nosso querido alemão aqui, o VG, né? Fala em alemão, muito bem, fluente. A gente está com o seu livro também, neste momento, na pré-venda, né? Dependendo do tempo que você estiver assistindo esse vídeo, também na pré-venda, confira a Guerra dos Archons, lá disponível no site da editora. E é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim. E, Laís, suas considerações finais, claro, antes de encerrarmos com chave de ouro. Eu queria dizer que eu já imaginava que a leitura ia ser muito boa por conta de todo mundo que eu escolhi, né? Mas, assim, foi muito melhor do que eu achava, gente. Fluiu muito bem, vocês pegaram direitinho as sensações, as personalidades, então eu adorei. Conforme eu falei, tá aqui mais um degrauzinho numa longa jornada que, enfim, nem consigo ver lá o fim, porque eu tô um passinho atrás do outro, mas muito, muito obrigada por também vocês disponibilizarem seu tempo, o tempo de vocês para ler aqui comigo. E é isso, gente, muito obrigada pela parceria sempre. É isso, muito, muito obrigada. Muito bem, Laís. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns pela sua conquista. E, claro, deixar aí para vocês, se você quiser fazer parte da nossa comunidade de escritores, não deixe de conhecer nosso curso Palavras Mágicas, link na descrição do vídeo. E, claro, não deixe de adquirir o Relicário, a grande estrela desta noite, deste vídeo, dependendo do turno em que você estiver assistindo. Então, está lá disponível. Quem adquirir na pré-venda também com os mimos já devidamente anunciados. Então, um grande abraço a todos, muito obrigado pela participação de todos aqueles que vieram e todos aqueles que assistiram até aqui. Nos vemos na jornada. Um abraço.